Fala Tricolada, tranquilinho, Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal da Família Tricolor, que tem vídeos diários falando sempre do Fluminense, então deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal, compartilha com seus amigos, indique, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Clica aqui no sininho, que o sininho ele vai te avisar, ele está acionado e te avisa todas as vezes que tem vídeo novo no canal. E eu quero reforçar aqui a importância do seu like. Faz com que o YouTube indique o meu canal para outras pessoas, o nosso canal, o canal da Família Tricolor, indique para outras pessoas. Então vamos crescer a família, já chegamos a 19 mil, estamos partindo para 20 mil, eu conto com você. Rapaziada, me preocupa muito a escalação do Marcão para esse jogo contra o Goiás. A gente tem uma oportunidade muito interessante, que se o Fluminense vencer o Goiás, o Fluminense pode abrir até 8 pontos do concorrente, da rapaziada que está concorrendo à sexta colocação. Por exemplo, o Ceará. O Fluminense está em sétimo, o Ceará está em oitavo. Se o Fluminense vencer esse jogo contra o Goiás, pode haver um distanciamento de 8 pontos e entrar de vez na briga pelo G6, pelo G4. Porque o Fluminense, se vencer essa partida, se a gente observar aqui a tabela, o Fluminense vencendo pode chegar até o G5, porque o Palmeiras tem 52 pontos e o Grêmio, que está acima do Fluminense, tem 51, o Fluminense tem 50. E a gente espera que o Marcão não repita os mesmos erros e as mesmas escalações de outras partidas. Mas vamos falar sobre essa escalação, que é muito importante para a gente poder entender a dificuldade que o Fluminense vai ter nesse jogo contra o Goiás. O Goiás venceu, o último jogo do Goiás no Brasileirão foi uma vitória em cima do Santos. Tudo bem que o Santos estava com um time reserva, mas foi uma vitória sobre um time que está na final de Libertadores. Então não é essa baba toda, e o Fluminense precisa vencer essa partida, precisa encarar essa partida como uma das mais importantes da temporada, porque levar o clube a uma Libertadores, na minha opinião, é uma das partidas mais importantes. Vem outros desafios pela frente, e cada desafio tem que ser encarado a partir desse momento como isso. Uma luta para que o Fluminense consiga essa vaga tão importante na Libertadores. Então esse jogo é crucial para o Fluminense e essa escalação me preocupa. Principalmente, o setor defensivo não me preocupa tanto. Me preocupa uma dessas 4 peças que formam o quarteto de zaga, que é o lateral esquerdo Egídio, que vai precisar de volantes com maior mobilidade, com maior movimentação, com maior deslocamento. A gente perdeu uma peça importante que pode fazer essa cobertura dos laterais, que é o Iago, que está suspenso com o 3º cartão amarelo. E do lado do Egídio, a gente tem um atacante de lado chamado Luca, que não recompõe, não auxilia o lateral na marcação e muito menos é ofensivo. Então já temos um problema crônico ali pelo lado esquerdo, que não foi corrigido pelo Marcão em sua escalação. O problema continua. O Luca lá na parte ofensiva, que não cria nada ofensivamente. A Avenida Egídio, um jogador envelhecido, poderia muito bem ter colocado um jogador mais jovem para fazer essa lateral esquerda. E um atacante de lado que não pode recompor e pior. Vai entrar no meio de campo na função de volante, um volante que não tem mobilidade. É um jogador de cintura dura, que não tem agilidade e a movimentação que o Iago tem. Se perder o Iago, o mínimo que se espera é que se coloque um jogador das mesmas características ou da mesma movimentação do Iago. Porque, amigos, o Fluminense precisa urgentemente de um primeiro volante. Um jogador que fique em frente à zaga do Fluminense, dando suporte para esses zagueiros, não deixando que os atacantes adversários tenham a liberdade de fazer 1 contra 1. Ter um combate na frente. Um volantão, um camisa 5, para ficar ali na frente da zaga, o Fluminense não tem. Não se pode exigir isso do Martinelli. Martinelli não é primeiro volante, Martinelli é um segundo volante, ele gosta de estar com a bola, ele gosta de participar das ações ofensivas. O Hudson, ele pode até fazer um primeiro volante, mas não vai fazer tanto assim, porque ele não tem mobilidade, ele não tem a velocidade exigida para fazer uma cobertura de um lateral. Que eu saiba, ele não tem características boas defensivas e muito menos ofensivas. Então é um jogador muito limitado, que tem jogado muito mal, e nada justifica a escalação do Hudson. O Hudson entrou para auxiliar na parte defensiva, que ele pode fazer a função de primeiro volante? Não, ele não pode fazer a primeira função de volante, porque ele não sabe fazer isso. Ele não é um volante marcador. Ele não tem essas características de volantão, do camisa 5, para proteger uma zaga. E também todas as vezes que ele se aventura a fazer a função de segundo volante, ele erra passe e tem muita lentidão e amarra o time. Então a pior opção era a entrada do Hudson. Na minha opinião, era a entrada do André, ou até mesmo atuando mal, jogando mal,
colocasse o Yuri ali na função de primeiro volante. Mas já que você tem o André, que joga 1000 vezes melhor do que o Yuri, é muito mais jogador do que o Yuri, por que não colocou o André? Ou até mesmo o Nascimento, que sabe fazer a função de primeiro volante. Mas o treinador optou pela sua caixinha tradicional, aquele seu formato certinho, sai fulano, volta aí o Hudson. O Hudson pode errar e jogar mal à vontade, que todas as vezes que for necessário ele volta para a equipe titular. Só quem não pode jogar uma partida ou meio minuto é um garoto da base, que é o caso do John Kennedy, que perdeu a posição de titular. Entrou no segundo tempo de um jogo, arrebentou, fez um gol, deu caneta e o esquimbal. Daí no segundo jogo começou a partida, o time todo jogou mal, mas quem perdeu a vaga de titular foi o garoto. Mas o John Kennedy não jogou mal a ponto de dizer que foi um dos culpados na parte ofensiva. Não, todo mundo sabe que o meio de campo do Fluminense não é criador, não cria jogadas para o atacante, principalmente o garoto que jogou na função do 9. Quantas vezes a gente já viu o Fred jogar de centroavante como referência e ter que recuar e buscar a bola aqui atrás? Não pode se exigir isso do John Kennedy, ele não tem experiência em corpo e a rodagem que o Fred tem. Mas o John Kennedy poderia muito bem jogar pelos lados do campo. Mas tem outros erros graves nessa escalação em posicionamentos, como a insistência do Luiz Henrique aberto pelo lado direito e a escalação do Luca pelo lado esquerdo. Já que quer tanto manter o Luca, mesmo com as más atuações, se baseando em gols cagados que o Lucas faz, está contando com a sorte dele, pelo menos para fazer gol, que inverta, troca de lado, coloca o Luiz Henrique na posição correta, que é o lado esquerdo. E por que não manteve, repito, por que não manteve o garoto John Kennedy? Que culpa ele teve na última atuação do Fluminense? Se é para ter um culpado, por que não se culpa o Nenê, que era o responsável pela criação de jogadas e pela organização do meio de campo? E não foi isso que a gente viu, o Nenê não foi o culpado, não foi criticado e continua na equipe titular, como o armador, o falso armador do meio de campo do Fluminense. O Fluminense vai continuar e vai jogar contra o Goiás sem um meia armador, alguém que crie as jogadas, as ações ofensivas do Fluminense. Depois vai culpar quem? O centroavante? Sobrou para o John Kennedy e voltou para o banco de reserva. Então, amigos, me preocupa muito a escalação do Fluminense, me preocupa muito esse meio de campo com a pouca mobilidade do Hudson e a pouca ação ofensiva e de criação do Nenê, um veterano, para minha opinião, um aposentado no meio de campo do Fluminense. O Martinelli certamente, me preocupa muito, o Martinelli certamente escalado, errado, novamente como primeiro volante, coisa que ele não sabe fazer, ele vai minando o jogador, vai queimando o filme dele, e começa irritando a torcida, e o maior prejudicado é o Fluminense, que vai perder um bom jogador que poderia muito bem fazer a função de segundo volante. Aí vai colocar quem? O Hudson de primeiro? O Hudson marca quem, cara pálida? Então, são erros na escalação que a gente, infelizmente, meus amigos, precisamos orar muito e pedir muito por mais gols cagados aí, principalmente nesse jogo aí contra o Goiás. Então, que Deus esteja do nosso lado, vamos pedir ao João Paulo II para que o Fluminense vença essa partida contra o Goiás, porque se depender da escalação, a coisa vai ser complicada. Mas, se Deus quiser, a gente vai chegar nessa Libertadores. Um beijão no coração de cada um de vocês, deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal, até o próximo vídeo. Fui!